O que o pastor César fez, né, foi, como a maioria dos nossos queridos irmãos pós, foi não comentar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Coríntios capítulo 15, verso 51 e João capítulo 14. Obviamente, ele vai se isentar de argumentar esses textos. Sobre o dia do Senhor, eu acho interessante o que ele disse. Ler o texto todo. É só voltar lendo o capítulo 4, e nós vamos ver no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, e no capítulo 4, versos 16 e 17, falando sobre o arrebatamento. O que o pastor César está fazendo uma distinção é que para o dia do Senhor, primeiro que eu provei, que é ali como ladrão. O dia do Senhor ali abrange também o arrebatamento. No decorrer da história, a maioria dos pós, para vir como ladrão, o dia do Senhor precisa acontecer o arrebatamento antes. É o texto que está dizendo, né? Sobre Hebreus capítulo 9, verso 28, o pastor César leu, mas ele não leu a expressão aparecerá, que está ali, o verbo que está no tempo futuro de voz média. O tempo de voz média ali, o irmão como professor de grego sabe que a voz média tem 3 aspectos: em si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Então isso aqui mostra plenamente que a expressão ali, que é Cristo vai aparecer para os que o aguardam para a salvação. A ressurreição de Cristo, por exemplo, quem viu ele ressuscitar? Ninguém. Cristo aparece no espaço de 40 dias e o mundo não participou desse evento, somente os discípulos. Em Atos capítulo 1 ele aparece, vai ascender ao céu e o anjo diz: varões galileus, vocês olham para o alto, esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará da mesma forma. O mundo não participou. Nós temos claramente tipos sobre isso no Antigo Testamento. Enoque é tomado para Deus, ninguém o viu. Elias é arrebatado ao céu e somente Eliseu que vai ver, porque representa o povo de Deus. E nós temos claramente isso à luz da Bíblia Sagrada. Eu queria concluir falando sobre o texto que o pastor César não comentou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso 17, sobre o verbo harpaxômeta, futuro indicativo de voz passiva. A expressão ali, o termo harpazo, que os irmãos não comentam, tem pelo menos 5 significados semânticos. Primeiro, pegar rapidamente, o próprio termo arrebatamento, e esse termo é a tradução adequada para o termo em Atos capítulo 8, verso 39. Segundo, tomar a força, se nós lemos João 6,15, fala sobre isso. Terceiro, tomar para si, esse é o termo do arrebatamento do ponto de vista de Cristo, e levar para outro lugar. Esse é o significado da palavra quando Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4, conheço o homem que se no corpo, não sei se você conhece o texto, não vou isentar citar ele todo. Se eu quiser, eu posso citar todo tranquilamente. Inclusive, citando ali o texto perfeitamente. Paulo disse: foi arrebatado até o terceiro céu, mostrando que para levar para outro lugar, fazendo jus ao que Cristo prometeu, levar-nos à casa do Pai, inclusive que o Porre não consegue responder quando isso vai acontecer, inclusive os eventos que seguem-se a esse daí. E segundo, livrar do perigo, é a expressão harpazo, que está lá em Atos 23, verso 10, que diz assim, para eu concluir: e havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Esse termo indica plenamente que tem que ser secreto para o mundo. Pastor César. A gente tem tempo definido ou é livre agora? Então, pelo que eu entendi, ele passou do tempo, mas eu posso passar? Pode deixar o pastor César à vontade também. Vou te dar então vamos também lá. 3 minutos e meio. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que não foi muito elegante da sua parte dizer que eu corri de 2 textos. Eu estava citando de trás para frente e o meu tempo acabou. É diferente. Então, não, o pastor César não correu aqui de Tessalonicenses 4,16 e de Coríntios capítulo 15. Isso não foi o fato, né? Então, vamos lá, vou tratar esses textos. Isso é um argumento retórico dele para te provocar. Tem tempo agora, pode ficar à vontade. Vou tratar esses textos aqui com muita tranquilidade. Perfeito. Segundo, que eu não entendi por que ele está falando de defendendo o harpazo como sendo um arrebatamento, como uma... Eu creio exatamente assim. Todo pós-tribulacionista acredita no arrebatamento. Seja bem-vindo. Exatamente. Todo pós-tribulacionista crê que haverá o arrebatamento. A nossa discordância é sobre o momento que haverá. Mas que arrebatamento é harpazo, significa tirar de um lugar para o outro. Tá? Eu acho que não precisa gastarmos tempo aqui para falar sobre isso. Os 2 textos que o senhor disse que eu corri, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, 15, né, e 16, ele diz exatamente o seguinte, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler no 15 e já vou deixar uma pergunta que eu espero que você responda.
Ora, ainda declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, pastor Átila, os vivos não precederão os que dormem. No arrebatamento pré-tribulacionista, isso não é verdade. Por quê? Não é verdade porque se Jesus volta agora, e aí os vivos serão arrebatados, os salvos, os mortos serão ressuscitados, só que na segunda vinda tem mais vivos aqui que vai encontrar o Senhor. E esses, então, os primeiros vivos que subiram, precederam os que dormem. Então é uma conta que não fecha para você. Só fecha se Jesus vier uma única vez. E aí não estou nem falando se é publicamente ou não. É impossível um pré-tribulacionista entender o capítulo 4, versículo 15 do texto, que o senhor disse que eu não tenho resposta, sabendo que se na história pré-tribulacionista, vivos precedem os que dormem. E o texto diz, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se o arrebatamento já aconteceu e tem vivo aqui salvo ainda, então esses vão preceder os que dormem.